Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso salgado vegetariano. É a bolinha de queijo com massa de milho. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo? Para o recheio da nossa bolinha de queijo com massa de milho, eu vou usar 150 gramas de queijo provolone. Você pode usar o queijo aí de sua preferência. Por que eu vou usar o queijo provolone? Porque esse queijo é um queijo defumado e a combinação dele com a massa de milho, gente, nota 1000. Façam aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Você não precisa colocar um cubo grande, basta um pedacinho de cubinho assim, ó. Para a massa do nosso salgado vegetariano, eu vou precisar de 1 litro do caldo de milho. Eu vou bater aqui no liquidificador uma lata de milho escorrido, tá, pessoal? E eu vou colocar uma quantidade de água até cobrir. Eu não vou completar aqui 1 litro, porque se eu completar 1 litro, quando eu bater, vai aumentar o volume e aí eu vou me perder aqui. Então, primeiro eu vou bater para depois eu completar com água. Deixa eu ver aqui. Olha só, pessoal. Não completou 1 litro. Falta bem pouquinho mesmo. Pronto. Agora sim, eu tenho 1 litro do caldo de milho. Não precisa coar, viu, pessoal? Para a nossa massa vegetariana, 1 litro de caldo, 100 ml de azeite e 15 gramas de caldo de legumes. Caldo de legumes. 15 gramas de caldo de legumes, para que você tenha noção aí, são 2 colheres de chá bem cheias. Para 1 litro de caldo de milho, eu vou usar 550 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu só posso colocar a farinha de trigo aqui no caldo depois que ele estiver fervendo. Mas antes disso, eu vou peneirar. Por que eu vou peneirar? Isso evita que fique gruminhos aqui no caldo. Esses gruminhos, olha só, pessoal. Tá vendo? Isso daqui não deixa a nossa massa lisinha. Agora eu vou levar o caldo para ferver. Essa dica aqui é de ouro, escreva ela aí no seu caderninho, principalmente se você está começando. A farinha de trigo, você só vai colocar no caldo quando ele estiver fora da boca do fogão. E você pode colocar a farinha de trigo toda de uma só vez. Misture e não se preocupe com essa aparência, tá? Continue misturando. Toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar para o fogo baixo, viu, pessoal? E vou cozinhar por 5 minutos ou até que ela solte do fundo da panela. Prontinho, pessoal. A nossa massa já está soltando do fundo da panela. Olha só. Agora eu vou colocar na bancada. Não pegue na massa com ela quente desse jeito aqui. Use um rolo para abrir. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. E só agora eu posso sovar. Vou sovar por 5 minutos desse jeito aqui. Prontinho, pessoal. A nossa massa já está toda sovada. Olha só que massa linda. Perfeita, né? Eu vou dividir essa massa em porções de 25 gramas.
Por que 25 gramas? É um tamanho ideal para a festa, sabe, pessoal? Agora, não existe um padrão, não, de dizer, eu vou pesar sempre com 25 gramas, porque foi Edva que falou, eu vou pesar sempre com 30 gramas. Isso é você que vai definir quanto que você vai colocar aí na sua massa. Aqui eu tenho 55 unidades com o peso de 25 gramas. E sobrou essa porção aqui com o peso de 20 gramas. Para facilitar a modelagem, eu vou fazer bolinhas. Pessoal, escreva isso aí no caderninho de vocês, com letras maiúsculas, garrafais, sublinhada em negrito. Mas, por favor, nunca faça isso. Quando você for modelar a bolinha de queijo, não modele desse jeito aqui, apertando, principalmente se você está começando. E você vai fechar e vai fazer isso aqui, ó. Nunca modele assim, porque uma das coisas que faz com que a bolinha de queijo estoure é ar dentro. E ela aqui, ó, eu tô sentindo que ela está com ar dentro. Você não pode modelar assim. Eu vou até tirar aqui para não atrapalhar. Qual a forma correta para você modelar uma bolinha de queijo? Você vai fazer a bolinha. Aí você vai pegar a porção e vai fazer isso, olha. Assim, observe que a parede da massa aqui não fica nada de ar. E aí, para ter mais certeza, eu ainda aperto. E agora eu posso modelar. Prontinho. Agora eu tenho certeza que ela não está com ar. Então, escreva isso aí, tá bom? Se você está começando, e certamente você vai demorar um pouco para modelar as bolinhas. Aí, o que é que vai acontecer com a massa? Ela vai ressecar. O que é que você tem que fazer? Você vai cobrir. Pegue um pedaço de plástico e cubra. Isso evita que as bolinhas fiquem ressecadas. Outro segredinho para você escrever aí no seu caderninho, quando você estiver na sua produção de bolinha de queijo, é que o queijo, não use o queijo gelado e também não use congelado. Por quê? Quando você pegar a porção e colocar na massa, ela vai começar a descongelar. E mesmo que você tente fechar sem ar dentro, o queijo não vai ficar tão grudado na massa, porque a umidade do queijo que estava gelado ou congelado não vai deixar você fechar a bolinha desse jeito aqui. Então, tenha esse cuidado. Se você vai fazer a sua produção de bolinha de queijo pela tarde, tire o queijo da geladeira pela manhã e corte os cubinhos. Essa massa vegetariana, ela é maravilhosa, porque você pode colocar o recheio aí de sua preferência. E assim, pessoal, eu mostro salgados vegetarianos, não são salgados veganos, tá? Os veganos, eles não comem ovos, derivados do leite, nada disso. Os vegetarianos, os ovolácteos vegetarianos, eles comem leite, ovos, os derivados do leite, eles comem. E para empanar, eu vou usar água em temperatura ambiente. Eu uso apenas água, tá, pessoal? Não empano com ovo, leite, nada disso, não. E vou usar farinha panko. Se você não quiser usar farinha panko, você pode usar a farinha de rosca tradicional. Eu já tenho aqui no canal mostrando como eu faço a minha farinha panko. Eu vou deixar o link para vocês. Eu uso uma peneira porque isso facilita muito.
Aí eu pego a farinha aqui e devolvo para a vasilha e faço tudo novamente. Prontinho, pessoal. Todas empanadas. Olha só como elas ficam lindas. Para saber se a temperatura do óleo está correta, coloque uma colher de pau. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Se você for fazer para vender, quando você for colocar nas embalagens, use luvas. Aqui eu tenho uma embalagem e forminhas de papel, forminha número 3. O tapetinho, que deixa a mercadoria assim muito linda, bem organizada. Essas embalagens vocês compram em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens, tá? Isso aqui são tapetinhos de plástico, o tamanho dele é de 9 centímetros. Quando você for organizar nas embalagens, as bolinhas comece pela parte de fora. E uma outra opção para você trabalhar com os salgados de festa, não é só pela encomenda não, tá, pessoal? De repente a pessoa está em casa e quer comer uma bolinha de queijo, um risole, uma coxinha, uma esfirra. Você pode fazer porções com 15 unidades, 20 unidades, colocar misto no pacote. Você encontra desse tipo de saco nas lojas das embalagens menores, tá? Isso aqui é só uma ideia. Você pode fazer porções de 12 unidades. Você pode tirar fotos, colocar aí nas redes sociais, no WhatsApp, no seu Instagram e oferecer para o seu cliente. Nunca feche esse tipo de embalagens com grampos, tá? Aqueles grampos que a gente prende nossas provas e nossos trabalhos. Por favor, nunca faça isso, viu? Pensa aí na alegria da pessoa quando abre e encontra um pacotinho assim. Gente do céu! Olha, tudo de bom, né? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!